Dá um alô pra ele ali. Aí, Marcão, a Aline aqui, nossa primeira vez chegando aí. E a Cíntia. A Cíntia, a Aline e Cíntia aí, bem-vindos aqui, tá bom pra caramba, teve um bate-papo aqui, responsa legal. E a gente vai agora concluir, como de costume, que isso já é um costume nosso, não há uma palavra só, um ponto de convergência, que né, acho que não é muito diferente daquilo tudo que foi falado aqui, tudo que foi né, discutido, esclarecido. Tá aí em Mateus 19, alguém tem aplicativo aí de Bíblia, sei lá, é bom. Se quiser acompanhar, só se quiser mesmo. Não tem nada aqui, não é obrigado não. Só acreditar naquilo que eu estou falando. Que né, se tivesse uma certa confiança naquilo que eu estou aqui lendo aqui realmente está escrito, né? Beleza, tudo bem. A mania daqueles cristãos de Bereia, não é isso? Paulo chegava, falava ali, eles pegavam um rolo, abriam, opa, deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Isso é legal, isso é bom. Mateus 19, a partir do 16. O epígrafe é o jovem rico. Vou começar aqui. Já pode começar? Todo mundo achou? Quando achar todo mundo aí, ó. Achou, Vânia? Lê aí, Vânia, o jovem rico. Eu gosto de ouvir a Vânia dele. E eis que se aproximou dele um jovem. Ele disse, Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Sim. Respondeu-lhe ele, por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom, mas se é que queres andar na vida, guarda os mandamentos. Ok, dá uma parada rapidinho aí. Aquela historinha que a gente está acostumado, né, que a gente realmente, eu ouvi na escola dominical, de um camarada que é jovem, uma maneira isso, um camarada novo e ser rico. Todo mundo aqui, poxa, a gente tem aquela ambição, né, de ganhar dinheiro, ter uma vida profissional bem sucedida. E eu acho que assim, não teria coisa melhor do que uma pessoa ser bem sucedida na sua juventude. Porque na juventude você tem energia para usufruir das coisas que a riqueza pode proporcionar. Pô, tem casos aí de camarada que fatura, que é empresário, e só depois de seus 50, 60 anos, né, já com filho, com neto, é que ele vai ter aquela condição boa de vida. Então ele tem condição de surfar mais, como surfaria na adolescência, na juventude, de pegar um carro, dar uma de garotão, né, um Porsche conversível, vai ficar até ridículo isso. A gente até vê, mas só até como ridículo. O camarada realmente vai dar uma vida boa pro filho dele, dos netos, e vai curtir a moda, né, a moda coroa, normal. É uma fase da vida. Agora, jovem rico, poxa, é maneiro pra caramba. Né? É um privilégio de poucos. Você ser jovem e ser rico. Ser jovem e passar num concurso, né, ser um juiz jovem, né, um concurso público que você ganha um salário de 30 mil reais, vamos dizer assim, cara, maneiro, né? Então, assim, só que a gente sabe que é uma parcela mínima da sociedade. Eu estou aqui falando o jovem rico sendo rico de coisas honestas, coisas lícitas. Não é de falcatrua, de tráfico de drogas, de cambalacho, não. Estou aqui estou sendo aqui generoso. Então o que ele falou? Bom mestre, que bem farei, olha só, que bem farei para conseguir a vida eterna. A questão de viver eternamente, de querer ter vida eterna, inclusive a religião, como fomos falar aqui agora, a gente tem aquele chamariz bonitinho, a graça. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa, a graça. Só que com o tempo, quando você cai nessa arapuca aí, que realmente te satisfaz, te alivia, te imposto um monte de condições, certo? Um monte de bens a fazer. Você tem que pagar o preço, né? Lembra dessa frasinha? Quer ir para o céu? Mas porra, no começo eu achei que era pela graça que eu criei em Jesus e depois, como consequência, produziria frutos. Não, pegadinha do malandro, já caiu na arapuca. Então, para chamar adeptos, para chamar o seu, aumentar ali a multidão, aumentar membros, aumentar pessoas que realmente vão sustentar aquele meio ali, você tem que chegar e jogar o fácil. Que a religião sempre julga o fácil. A graça é aquilo que você não precisa fazer nada para receber. E graça, na sua essência, é um favor não merecido. Óbvio isso. Mas para gerar lucro, não. Você tem que gerar culpa e medo na pessoa. Culpa e medo se retroalimenta. E para quem não tem tanta culpa e medo, para quem é canalha, uma ganância também faz parte, também ajuda. Então, culpa, medo e ganância. Então, o jovem rico, ele já colocou aqui a questão. Que bem ele deve fazer? Que bem ele deve fazer? Porque para uma pessoa rica, é fácil, poxa, fazer essa questão, essa pergunta aqui.
Porque elas já esperam a resposta de fazer algo tendo dinheiro, tendo grana. Pô, é muito tranquilo. Ele já não está esperando dificuldade. É muito maneiro isso. Ele não pergunta assim, o que eu tenho que desfazer para merecer a vida eterna? Vamos dizer que a vida eterna fosse algo que conquistasse para merecer. Ele não perguntou, o que eu tenho que abrir mão aqui? O que eu tenho que me abdicar? Barganha por barganha, né? A gente, mas não, para um rico é o seguinte, é mais fácil, então eu vou jogar a favor de mim mesmo. O que eu tenho que fazer? Que bem eu tenho que fazer? E ele chama Jesus aqui de bom mestre, muito maneiro. Bom mestre, a gente aprende o seguinte, que Deus, ele dá benesse das pessoas que o bajulam, que babam o ovo dele. Como é que as orações mais conhecidas e repetidas? Tem um escopo, é igual assim, título, né? Título, introdução, desenvolvimento e conclusão, a redaçãozinha. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, ó Deus que criou os céus e a terra, Deus maravilhoso, bendito, que faz tudo, tudo pode, que nada do que foi feito se fez pelo Senhor. Estamos aqui para te glorificar, te honrar, te engrandecer, ó Pai. Tu és Deus fiel, Tu és Deus bendito, está cercado, entronizado entre os querubins e vai. Aí Deus começa a ficar com... Aí depois, né, Deus começa já preparado, né, já tá feliz pra caramba, já fui bajulado, já fui babado bastante, aqui, puxaram meu saco. Te pedimos, ó Pai, né, uma coisa, venha estar com a gente, cure as nossas enfermidades, vem os pedidos. Mas antes do pedido tem a bajulação da divindade. Isso aqui eu estou exemplificando na fala, no modo de falar, que corresponde ao modo de agir, a oferendas, né, que você vê até na forma mais primitiva do homem se relacionar com a sua divindade. Aí depois tem um pedido. Tem a fala, tem um pedido, os pedidos. Porque agora eu bajulei, então, porque eu me humilhei, ele vai ver agora sim, você vai merecer receber aquilo que você pediu. E depois, para fechar o balão ali, para fechar ali o assunto, para ter uma conclusão, em nome de quê? Tudo isso que pedimos em nome de Jesus. Por quê? Porque ele falou, tudo que pedir em meu nome ao Pai, vocês vão receber. Caramba, é só falar assim, é o modo de esfregar a lâmpada. Deus é o gênio, né, que ele sai, é o modo de esfregar a lâmpada e a garantia de receber isso. Mas eu pergunto, eu sei que a resposta é certa. Tudo que alguém pediu em nome de Jesus, falando em nome de Jesus, recebeu? Eu posso ter perdido alguém na minha família, alguém muito querido. É garantia de eu pedir em nome de Jesus que aquela pessoa ressuscite. E aquela pessoa vai ressuscitar. É garantia. Não estou falando que não possa, mas é garantia. Mas Jesus falou que é tudo que pedir em meu nome, porra. Que tudo é esse? E não aconteceu. Aí entra aquela questão, a bifurcação do caminho. Evangelho não é letra, é palavra é viva. Que se for letra, é só você fazer um remake do Levítico, fazer uma revisão de um Levítico, da lei de Moisés. Pegava aquele templo lá, reestruturaria, Jesus propôs destruir aquilo tudo. Era só fazer a reforma do judaísmo. Trabalhar com o que já está pronto. E aí? Pediu em nome de Jesus, não aconteceu. É porque realmente essa palavra não vale? Jesus falou que tudo que pedir em meu nome, vocês vão receber. E você pediu algo e não aconteceu. É porque é o seguinte, em nome de Jesus, é da forma como Jesus quer. Entendeu? Entendeu? É da forma como ele ensinou, pô. É um bem, o bem de Jesus, às vezes é uma morte, sim. Porque a morte não finda. A morte não é fim. Agora, para a religião, o camarada ele fala o seguinte: o que farei eu para conseguir a vida eterna? Esse camarada aqui, ele quer a vida eterna, fazendo algum bem, fazendo alguma boa ação. O ser humano ele não quer vida eterna. Ele não quer vida eterna. Eu, por mim mesmo, eu não quero vida eterna. Eu não quero. Coisa de louco, né? Sabe o que eu quero? Eu, natureza humana, carne e osso, eu quero imortalidade. É isso que eu quero.
Se tivesse uma oportunidade para eu estou com 33 anos aqui, eu, ser homem aqui, em forma de homem pecado, ruim, mal, cheio de inveja, cheio de maus pensamentos, aquilo que está contido em mim pela graça e misericórdia de Deus, estou aqui vivendo por isso a cada dia. Mas se houvesse alguma oportunidade de eu ser imortal e sem crer no Evangelho, sendo aqui imortal, nenhuma doença viesse me acometer, uma imortalidade para eu gozar do mundo aí com todas as suas delícias, sem ter doença, sem ter velhice, sem ter achaques da existência, parar na juventude ou retornar à minha juventude plena, vamos dizer assim, digamos que a minha juventude plena foi com meus 25 anos, então eu volto mais 8 anos, e dar aquela melhoradazinha, né? Se tivesse essa oportunidade, é essa que o ser humano escolheria, não é vida eterna. É a busca da fonte da juventude. A busca da fonte da juventude, a hipocrisia. O religioso é aqui, o jovem rico é o jovem da religião, cara. Mas eu acho que ele quer ser imortal, pode falar. Todos, né? Porque eu mesmo, por um bom tempo, quando busquei a Cristo a primeira vez, eu fui em direção ao Senhor buscando paz. Buscando paz. E senti vontade de me matar, porque eu não conseguia encontrar essa paz. Aí você acha que a vontade de se matar, então ela nega o desejo de imortalidade. Imortalidade. Mas quem procura a morte querendo se matar, ela procura morrer ou procura se livrar do desespero? Essa é a vida que você queria. Essa é a imortalidade que você queria. Tá entendendo? Entendi. Mesmo com o absurdo da morte, porque é um desespero, certo? Só que você, com essa esperança daquilo cessar com o suicídio, já é querer uma imortalidade, seja ela em outra existência, outro plano, ainda que por via loucura, via desespero. Então ninguém que quer se matar, quem quer se matar é porque a vida, o viver, é a pior coisa. Viver aqui nesse momento, aqui nesse plano, é a pior coisa. Tanto que quem julga que a vida, no meio de delícias, como esse jovem rico, é a melhor coisa, ele não quer morrer nunca. Por isso que ele chega jovem aqui para Jesus. Ele aproveita a juventude, a riqueza, caramba, agora eu quero a imortalidade. Na ausência da imortalidade, é a vida eterna. Mas pelo menos é para sempre, é eterna. Então ele queria se pautar a vida eterna baseada em feitos, em coisas. E ele era um cara religioso. A maior questão da religião é se vai para o céu ou se vai para o inferno. Quem se preocupa se vai para o céu ou se vai para o inferno é porque não tem fé, não tem certeza. A fé ela implica no descanso e no descaso não intencionado sobre aquela questão. Quando eu não falo de salvação mais, é porque aquilo já não é problema para mim. Falar de algo é um modo de denunciar negativamente aquele algo na minha vida. Já viu aquele pessoal homofóbico que anda na rua atacando gay? Pode ver, se alguém ali fizer uma análise, vai ver ali a homossexualidade ou a sexualidade mal resolvida na vida dele. Que é imortalidade, o ser humano ele quer imortalidade. Então falar de algo é denunciar que eu tenho algo mal resolvido sobre aquilo ali. Então esse jovem rico aqui, ele estava falando de algo que, pela lógica, ele já fazia parte, mas algo inconsciente dele incomodou ele, é muito contraditório. Continua lendo aí, por favor, só para a gente dar prosseguimento. Peraí, rapidinho, Mateus 19, tá? A partir do 16. A gente tá lendo até o 17. Continua com o 18. Vai lá, Vânia. Perguntou-lhe ele. Todo mundo achou ele? Não achou ele? Isso, vai, pode. Perguntou-lhe ele, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado, e me falta ainda. Pode parar rapidinho. Então, poxa, aqui seria o seguinte, olha só. Jesus ele respondeu, quais são os mandamentos? Ele deu meio que uma pista, ele foi na onda. Parece que Jesus foi na onda dele, né? Ele pega a lei, né, os mandamentos de Moisés, repete e fala, para você ter a vida eterna, para você entrar na vida, guarda os mandamentos. Guarda os mandamentos. Então já era para ele olhar assim, poxa, desde a minha mocidade aqui, desde jovem, eu tenho guardado tudo isso, pô.
Pronto. Só que ele continua, ele pergunta, o que falta ainda? Caramba, se o cara que ele chamou de bom mestre, ele reconhece como Messias, falou que era para ele fazer tais listagens aqui, tais mandamentos, e que esses mandamentos cumprir já era o suficiente para ele ser salvo, ter vida eterna, por que ele vem com essa outra questão aqui, que me falta ainda? Jesus não falou que faltava nada, e ele também concluiu que desde a mocidade também não faltava nada. Olha só o inconsciente acusando o cara. Conscientemente esse camarada aqui está limpo, ele não tem corrupção alguma, né? Ele é ficha limpa. Mas vem questões para ele, o inconsciente, olha o espírito. O espírito ele clamando coisas indizíveis, porque o espírito ele quer vida. Ainda que em desespero, como você falou, né? Ele quer vida, quem quer vida, o espírito ele quer vida, ele compreende coisas que não estão na plataforma da consciência e do entendimento e da lógica. Pela lógica, acabou o assunto aqui. Mas vem o que me falta ainda? Rapaz, é um bom mestre, o camarada, o catedrático, o Cristo. Não sabia, eu não tenho minhas dúvidas se ele reconhecia Cristo realmente como Cristo, mas como um grande profeta, um grande rabi, alguém ali catedrático nas letras, desde 12 anos de idade, ensinando aos doutores lá de Jerusalém. Isso foi notório, lógico. Eu posso afirmar que aquilo foi notório. Então esse jovem rico já deve ter ouvido aquilo ali. Esse camarada aí, aquele que desde 12 anos, que com 12 anos de idade estava dando aula para os doutores lá no templo. Então já era assunto encerrado, mas o inconsciente dele fala o seguinte, o que me falta ainda? Continua, Ivone, 21. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, segue-me. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Aí Jesus foi na onda dele, claro que Jesus já sabia. A provocação aqui foi intencional de Jesus. Aqui é espírito falando com espírito. É o espírito do rapaz ali, do jovem, e o espírito de Jesus, o Espírito Santo. O que me falta ainda? Então a demanda foi vindo. Aí Jesus vai e revela tudo ali, tudo para fora. Tipo assim, vou te ajudar. É igual o tratamento pela fala, mas ele mesmo, a consciência dele não sabia que a riqueza que ele tinha, a riqueza era um empecilho. Ele sabia que ele tinha que fazer alguma coisa, não se desfazer de alguma coisa, como foi até a Aline que falou, né? Não é desfazer, a riqueza da sensação de potência ao ser humano. Então quando você é rico, você quer pensar em fazer algo, o que eu tenho que fazer aqui? Que oferta tem que dar lá no templo e tal, algum despacho religioso, né? Algum procedimento religioso, mas não, Jesus bota para fora aquilo que realmente ele estava incomodado sem saber o que era. Aí bota, aí fala, se quer ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres. Uma coisa interessante, o que a barganha religiosa propõe é vender o que você tem e dar para quem? Dá para eles. Que eu sou o representante legal do reino de Deus na terra. Pô. Toda religião institucionalizada se julga aquela que é representante. Financia aqui uma obra missionária, pô, é legal. Mas a gente sabe na prática que a maioria dessas obras missionárias financiadas por instituições religiosas que se julgam ser os validadores do reino de Deus na terra é para fazer um prosélito, para correr o mar e a terra, fazer um prosélito, e quando fazem, torna ele 2 vezes mais filhos do inferno do que eles mesmos. Esse heroísmo todo missionário de sustentar e de cavar, fincar bandeiras em territórios como o Brasil, catequizar e ali tornar aquele ser humano religioso que trata Deus com uma divindade vaidosa e que se relaciona por meio de barganhas, meio de trocas frias. Mas não, Jesus aqui propõe, vai, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Mais uma vez, Jesus escolhendo ser amado através
do pobre, através do necessitado. Naquele dia, quando me disseram, Senhor, quando fizemos ao Senhor? Não, quando deram, quando fizeram. Aqueles pequeninos, aqueles pobres a mim fizeram. Vinde bendito de meu Pai. Não é essa a condição dos salvos que nem sabiam que eram salvos? Lá naquela historinha que Jesus conta sobre o fim dos tempos. E a outros eles falam, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. É quem tem presunção de salvação. Os que não tinham presunção de salvação eram salvos e nem sabiam por quê. E vão perguntar a Jesus, Jesus, por que a gente está sendo salvo? A gente não merece isso. A gente não tem nem as gírias religiosas a falar, a gente não sabe nada de religião, a gente não sabe nada de... Pô, um dia um cara me deu um folheto na rua, eu joguei fora com raiva. Não, mas naquele dia que você fez ao necessitado, você se abdicou, você realmente se renunciou à tua vaidade para fazer algo por alguém que necessitasse, pelos pobres, seja o pobre em que situação for, né, de dinheiro, saúde, necessidade, né, psicológica, de conversa, de acolhimento. A mim vocês fizeram, venham, bendito de meu Pai, aqui para o meu reino, entrem aqui. Pessoas que não tinham a presunção da salvação. A presunção, não vinha com a presunção, com a arrogância gospel da salvação. Nós somos os filhos do reino, tomamos o reino de Deus à força, estamos assistindo o Apocalipse de camarote, vendo os ímpios queimarem, e a gente se alegrando aqui, porque a gente fez por merecer, né? Que bem faremos nós para herdarmos a salvação. Nós fizemos, pagamos o preço. Fizemos. Isso aqui enterra. Pessoal, esse texto aqui, ó, Mateus 19, até aqui, até o 21, vou botar aqui, até o 24, que ele fala do camelo. Isso aqui então enterra, já está enterrada, sepultada, nem sepultada, está cremada a teologia da prosperidade seja lá em que teor ela for. Seja teor alcoólico, né? 5%, né? 13%, 50%, 100%, não interessa. Toda a teologia da prosperidade, em qualquer instância, ela é cremada com essa afirmação de Jesus. Então, se quer ser perfeito, vai vender tudo que tem, dá aos pobres, terás um tesouro no céu. Esse camarada aqui, ele ouvindo essa palavra, ele se retirou triste, porque possuía muitas propriedades. Triste, mas biblicamente amparado pela salvação. Biblicamente esse cara estava salvo. Não estava? Jesus mesmo falou? Segue os mandamentos, né? Não matarás. Ele tinha base bíblica para esfregar essa base bíblica na cara de Deus no dia do juízo final. E ele confirmou desde a minha mocidade, desde quando eu era jovem, eu fiz isso. Então, assim, ele não tem base bíblica para falar que vender o que tem e dar para os pobres, ele vai ter um tesouro no céu. Que profeta falou isso aí? Moisés? Está na lei de Moisés isso aí? Está lá no Decálogo, ou nos 10 mandamentos, ou na lei? Aquele que vender tudo que tem, aquele que é rico, for rico, vender tudo que tem, der aos pobres, terá um tesouro no céu. Quem falou isso foi um doido aí, meio hippie aí, chamado Jesus, que falou, que ele chamou de bom mestre, mas depois viu que não era tão bom assim, porque mandou ele se desfazer das coisas e dar para os pobres. Que pobre não vai dar nada em troca, pô. Eu, hein? Ah, mas já que isso não está na Bíblia, ó, o espírito desse jovem aí se entristeceu. Eu falo, o inconsciente, aquele inconsciente que questionou, mesmo quando teve uma conclusão de Jesus, ó, segue os mandamentos que está tranquilo, está safo. Então Jesus, ele falou, desde criança tem seguido, pronto. Mas o que falta mais? Olha só o inconsciente dele, sabendo que ia morrer, sabendo que não ia ter a vida eterna. O espírito quer a vida, ainda que desespero, como você falou, ele quer vida. O espírito dele estava falando ainda, estava gritando, mas o consciente, a parte consciente estava tranquilo, porque estava embasado em teorias, estava basado em escrituras frias, empedradas. Biblicamente, esse camarada estava no céu da religião dele, porque ele fez todos os procedimentos, né, todos os bens a fazer, tinha feito. Só que o espírito dele, confrontado com o espírito de Jesus, né, teve a demonstração de que ele deveria fazer algo, de que ele deveria se desfazer das riquezas dele e seguir para ter um tesouro no céu. Porque cada um aqui individualmente tem algo a se desfazer, tem algo a jogar fora. A porta, o caminho, cabe em você certinho.
O caminho é espinhoso, a porta é estreita, mas dá você certinho, dá eu certinho. Mas eu carrego coisas que só eu sei e que o Espírito falou comigo, se desfaz disso, ou faça tal coisa, para você ter um tesouro no céu. Cada um vai ter a sua individualidade com o Espírito de Jesus. Porque não está na Bíblia nada disso. Não está na Bíblia não está a receita de bolo. Aí está um monte de cara aí vendendo tudo, também vendendo, porque aquilo ali é o que me leva para o céu. Então é o relacionamento do homem para com Deus de forma de barganha, seria uma outra proposta de barganha que Jesus faria com o ser humano, e um relacionamento frio e interesseiro entre homem e Deus. Eu desde criança eu reparava, cara, religioso, assim, religião é uma troca, é um relacionamento de troca e interesseiro. E gente interesseira não é gente boa. Cara, o cara tá contigo só porque tem um brinquedo legal, cara. Eu lembro disso, né? Eu criança, cara, aquele moleque que tá com um carrinho maneiro, e a minha mãe e meu pai não tem condição de comprar, eu vou forçar, eu nem gosto dele, ele é meio metido, mas eu vou forçar uma amizade com ele só para eu usufruir daquele carrinho ali, daquele brinquedinho naquele tempo. Eu mesmo fazendo isso sabia que aquilo não era bom. Eu não tinha uma amizade sincera com aquela pessoa. Quanto menos Deus, pô. Então Jesus não propôs uma outra barganha aqui. É o seguinte, o caminho cabe você certinho, cabe só o teu espírito. Ali, certinho, dá certinho. Senão ele haveria proposto uma armadilha, né? Jogos mortais ali, né? Ó, eu sei mais do que você, eu vou dificultar aqui de forma que sádica, né? Eu te daria de graça, mas vou fazer você sofrer um pouquinho, para você tomar aquela bordoadazinha, porque eu sou bom também, né? E você vai me chamar de bom. Eu sou tão bom que eu proponho um monte de coisa ruim. Olha só, eu proponho inferno. Eu sou tão bom que eu criei um inferno. Eu poderia, pelo meu poder, destruir o inferno e ninguém está lá. Mas não, pô, esse caminho é trilhado pelo próprio homem. O que é mais fácil? Você ser rico agora? Ninguém quer rico, né? Ninguém quer rico. Ou, sendo rico, desfazer da riqueza? Materialmente, o que é mais fácil? Eu demoro mais tempo adquirindo riquezas, ou se chegar aqui e abrir minha mansão, rapaziada, pode pegar tudo e vender para os pobres todos. Não vai dar 10 minutos ali para toda a minha riqueza se desfazer, certo? Eu conversei com a minha mãe isso essa semana. Eu posso até falar, vai demorar um pouco, se eu for um pouco sensato, eu chamaria a segurança para fazer uma organização, para ninguém pisotear ninguém. Mas se eu me desfizer, tá aqui ouro, prata, tudo de vocês, chamar a pobretada toda, todo mundo mendigo, sujo, o pessoal que eu julgo ser a escória da sociedade, aqueles aos quais eu passo e olho como se fosse uma coisa, não como um semelhante, entendeu? Então são esses pobres aí que Jesus falou, de fato. Então, assim, realmente é mais fácil, materialmente, mecanicamente, eu desfazer das riquezas. Não é trabalho desfazer da riqueza, é trabalho ter riqueza. Eu tenho que estudar pra caramba, tenho que ralar muito, né? Perder noite de sono. Isso aqui na condição honesta, natural, entendeu? Eu suar e falar, poxa, consegui aquilo ali, é o mais difícil. Então Jesus não propôs dificuldade, propôs facilidade da forma mecânica. Mas o ser humano, por aquilo que tem dentro dele, viu nisso dificuldade. Então, pela religião, esse camarada aqui está amparado. Esse jovem rico, que o nome dele não é citado, ele está amparado. Mas pelo que foi testificado, entre o Espírito de Jesus e o Espírito dele, deixou ele triste e ir embora. E não teve coragem de se desfazer da riqueza dele, porque tinha muita riqueza. Porque os demais que se desfizeram do que tinham e para seguir Jesus não tinham muito, não. Entendeu? Não fizeram tanto sacrifício. Pedro tinha um pescador, tinha uma rede, um barco, e tinha alguém da família dele que ia tomar conta. Também não era desfazer tanto assim. É um conhecido, né? Um irmãozinho, o pai dele. Não, vai falar com meu pai aqui. Mateus, né? Levi, estava na coletoria de impostos. Jesus passou, bem, me segue. Ele foi lá e seguiu também. Diga, vamos dizer aqui, vamos viajar aqui, que Mateus não estava tão bem assim entre a coletoria de impostos. Não estou ganhando tanto bem assim. Aliás, eu já tenho pensado que eu tenho feito coisa errada, isso aqui não é de Deus mesmo. Eu já estou já me quebrantado, já abandonar isso aqui, estou extorquindo muita gente aqui do meu povo. Talvez Mateus não teve muito, não foi muito, não teve muito esforço para se desprender daquele bem, daquela posição que ele possuía. Mas a gente vai galgando um pouco acima, situações um pouco acima, nós vamos vendo José de Arimateia, Nicodemos, que tinham uma patente religiosa. Ele já tinha vergonha de assumir
publicamente que cria em Jesus, porque amava mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Olha só, amava mais os homens, né? Ali a posição ali religiosa, o sinédrio, o status de mestre. Então, para Nicodemos, ele deveria, né, vamos dizer aqui, para seguir Jesus de fato, de forma completa, integral, abandonar aqueles títulos, aquela autoridade de mestre, para ser discípulo de Jesus ali sem nada, como Paulo de Tarso fez, criado aos pés de Gamaliel, que é neto do Rabino Hillel, né, que fala sobre aquelas coisas, do que fazer, por que não eu e tal. Então Gamaliel tinha uma certa, né, supremacia intelectual naquele tempo de Paulo, e Paulo foi criado aos pés dele. Então Paulo realmente se abdicou de um título eclesiástico para seguir Jesus. Nicodemos já não gozou dessa felicidade plena. Ele ficou ali meio que no meio termo, em cima do muro. José de Arimateia também. Então, quando a gente vai subindo algumas instâncias, seja lá de posses ou de títulos, né? Títulos religiosos, títulos políticos, a gente vai vendo que as pessoas, quanto maior é a posse, maior é a hierarquia, mais difícil fica eu abandonar ela, me abdicar dela de forma integral. Então, a riqueza desses são uma vaidade. Né? Vaidade. Materialismo, né? Materialismo, vaidade. Então, no caso desse jovem rico, ele saiu triste, porque o Espírito é a verdade, a palavra é vida, não é letra. Não estava na Bíblia que vender o que tem, dá para os pobres, tiveram vida eterna, não estava na Bíblia. Estava na Bíblia que seguir os mandamentos levava, e ele confirmou que ele seguia desde criança. Jesus confirmou, mas quem perguntou o que eu mais preciso foi ele mesmo. Isso demonstrou para ele mesmo uma total insatisfação. Então, base bíblica ele teve toda para ir para o céu. Toda. A doutrina toda, a cartilha toda ele cumpriu. Mas, se abdicar, se abster, se resignar daquilo que impedia de fato ele seguir Jesus, porque Jesus não queria a riqueza dele não, pô. Jesus não é Jesus pedindo dinheiro para ninguém. Jesus falou para ele seguir ele, pô. Seguir ele. Só isso. Quem segue Jesus tem a vida eterna. É isso que a gente aprende? Aquele camarada gerenciando a riqueza que ele tinha, dava para ele seguir Jesus? Não, é uma relação móvel de causa e efeito. Então, para ter uma vida eterna, seria seguir Jesus. E o que impedia ele de seguir Jesus? A riqueza que ele tinha. Todo mundo aqui tem a sua riquezazinha, né? que impede. Pode ser meu orgulho, pode ser minha vaidade, minha inveja, a minha idiosincrasia, né? Como fala, a minha religião. A religião desse cara aqui impediu dele seguir Jesus. Impediu mesmo. Está óbvio aqui. Impediu. Ele priorizou o que estava escrito. É letra. É letra. Mas a letra, ela só o quê? O que ela faz? Ela mata. É uma letra que só matou. Só matou. Só mata. E só expôs o homem àquilo de ruim que ele era, de forma a não conseguir cumprir ela por completo. Foi isso. Mas o Espírito, ele faz o quê? Ele vivifica. O Espírito que ia vivificar esse camarada aqui. Então é o Deus que é individual, que é de todos. Olha só, olha o paradoxo, é de todos, mas trata a todos de forma individual. É aquele que lá em Apocalipse fala: te darei um novo nome, te darei uma pedra branca. O seu processo todo de individuação no relacionamento teu para com Ele. Não desprezando aqui a congregação, que todo mundo aqui está congregando. Todo mundo aqui está em torno da palavra, do Evangelho, não da letra, mas da palavra que é vida. E todo mundo aqui tem o seu problema, a sua individualidade para com Deus, aquilo que você sabe que tem que deixar para trás. Eu sei, todo mundo aqui sabe. Então é isso que o Espírito nos chama e nos confronta. E para a vida, sempre chamando você para a vida, sempre botando você para cima. Jesus não falou assim: agora tu vai se ferrar. Ele não falou isso pro cara não, pô. Sabe que a culpa não está dentro dele? Não veio em nenhum momento Jesus alimentando culpa de ninguém. Você lembra, tá? Naquele dia que tu viu aquela parada escondida, que não sei o quê, cara. Não, pô.
A pessoa que tem a demanda, ele não falou, agora tu vai se ferrar. Ah, não aceitou não? Não vendeu tudo que tem não? Depois pobres? Vai pro inferno. Não, pô, esse inferno ele estava vendo ali agora já. Aquela tristeza foi o início do inferno. Porque o que é ligado na terra é ligado aonde? No céu. É paralelo, é igualzinho, é paralelo assim. Vira para um lado, vira para o outro. Entendeu? Essa ideia de céu e inferno, não, mas é a tua vida. Porque ele mesmo fala, Jesus fala que aquele que crê em mim já passou da morte para a vida. Então a morte é só uma circunstância só. São algo assim como você nasceu também, que era óbvio sair do útero da tua mãe, porque você ficou grande, saiu, e a morte vai ser algo óbvio, que a tua carne, o teu corpo tende a patologia, a envelhecimento, e vai ser normal também. Mas morrendo você não vai morrer. Morrendo você não vai morrer. Então assim, a gente conclui que o ser humano, a carne humana, o ser humano ele não quer vida eterna, ele quer imortalidade. Por isso que quando foi comido, foi tido a consciência, a ciência do bem e do mal, no ato, a providência divina e de graça e de misericórdia foi cercar qual árvore ali? A árvore da vida, para que o homem não viva, não seja imortal, para que eu não seja um invejoso imortal, para que eu não seja um assassino em potencial imortal. Tá aí? Um assassino em potencial, né, imortal, para que eu não seja um egoísta imortal. Olha que graça eu morrer um dia. Porque mesmo eu crendo, quem é que depois que creu deixou de sentir inveja? Quem? Quem? Duvido, ninguém. Quem é que depois que creu deixou de mentir? Não falou uma mentira. Todo mundo fez tudo, mas fez consciente, fez iluminando aquilo ali. Não fez, não botou para debaixo do tapete. Tá ali o evangelho iluminando, ó, mentir, aquilo é mentira, aquilo não faço mais. E aquilo eu vou procurar não fazer, vou procurar fazer coisas que me levem a fazer tal coisa. E é assim para sempre. Se eu viver 200 anos, vou ser 200 anos assim. No último dia da minha vida, eu tenho certeza que eu vou pecar. Não tem aquele papo da religião que Jesus vai chegar assim, te peguei no flagra, e mesmo que você creu, mas se você foi pego no lance, já era. Não posso fazer nada. Não tem? Então, tem assim, é sádico, pegadinho do malandro. Tipo assim, já era. Então isso dá pavor. Isso não me dá amor a Deus, não. Eu falo que amo para eu não me enferrar. Tu não ama, é igual bandido. Eu amo sim, eu sei que vai matar. Vou falar que não amo. Tem que agir na falsidade com Deus, porque ele fala que é bom, é assim, mas eu sei que dentro de mim eu sei que isso não é bondade não. Tem que pegar nós, eu sei, tenho certeza que no último dia da minha vida eu vou pecar. Vou pecar mesmo. Mas eu tenho a maior certeza que tudo isso aí já foi perdoado. Porque eu tenho consciência disso. Não porque eu me deliberei nesse pecado, eu não estou me deleitando naquele pecado, porque eu nem sei qual vai ser no dia que eu morrer. Pode ser uma morte instantânea, pode ser uma bala perdida aí, né? Fácil, né? A gente tá facinho aqui, né, no Rio de Janeiro. A gente tá, Zé Maria tá andando assim facinho, tá? Tem bala perdida, ou doença, ou velhice, não sei. Tô aqui fantasiando. Então, mas eu sei que vou pecar, mas isso está resolvido. Aí isso dá paz. É porque você não tem culpa que você para de mecanizar aquele eu ali. Aquilo vai ser o processo, o circuito ele é aberto. Aí para de se retroalimentar, aí acabou. Aí o diabo, que é o pai do medo, da culpa, fala, não, caraca, já entendeu, é a graça, putz grila. Eu aqui, porra, eu sou o senhor do medo da culpa, tem que ver, bota aquela culpa ali, aquela depressão para se auto-alimentar aquele processo todo de peca, pede perdão, se arrepende, peca, pede perdão, se arrepende, peca. Quanto mais peca, maior a culpa, maior é a quebrantação, aquela coisa, e Deus só te perdoa porque você chorou, foi lá para frente. Se alguém te chamou ali e falou, jogou lá na religião, no religioso, aquele pecado que você cometeu, você está aqui essa noite, não sei o que te trouxe aqui, mas Deus sabe, você está mal, vem aqui na frente, você começa a chorar, aí aumenta, aí depois daquilo Deus olhou para você ali, todo caído, aí te humilhou mesmo, quando se humilhou, aí Deus falou assim, agora eu te perdoo. Aí depois vem de novo, porque sangra de novo. Sangra de novo, então fica assim. Então quando você corta esse circuito, que é o circuito do descanso, do descaso com a tal da vida eterna aqui, que é a salvação por fazer algo, e pela graça você se pacifica. E crer de fato, ela tem que fazer valer, tem que valer a pena. Senão, não está totalmente consumado. Assim disse o teu Jesus. Está entendendo? Fala aí, Leonardo, pode concluir. Nossa, eu estava falando da culpa, né? O meu irmão, ele é pentecostal, né? Ele tem 15 anos.
Aí ele tá com um probleminha de saúde na vista, e aí ele poderia até vir a ficar cego e tal, a gente está tratando. Aí ele foi pro retiro, né, religioso. Ele falou assim, não, eu pequei, eu quero ir pro retiro. Eu já achei o motivo meio absurdo, mas ele foi. Ele falou que ele foi lá e deu o depoimento dele, e aí um dos pastores que estavam lá falou assim, olha, vocês estão vendo aí, ó, o que aconteceu com o Flávio? Ele pecou, agora Deus está querendo deixar ele cego. Olha aí, quando ele chegou em casa falou isso pra mim, assim, a minha vontade foi de pedir para que ele nunca mais voltasse lá. Mas eu não tenho, assim, ingerência sobre ele, porque ele não é meu filho, ele é meu irmão, né? E a minha mãe também frequenta a mesma congregação que ele, mas eu sentei com ele, eu conversei que Deus não é uma pessoa vingativa. Porque, na verdade, cara, essa cultura que é pregado dentro das igrejas, assim, tipo assim, você fez alguma coisa errada quando é criança, olha, Deus vai te castigar. Gera justamente isso, gera esse medo, né? E muitas das vezes você acaba se tornando cristão por medo, não por fé, por fé. Aí, quer dizer, ele foi para lá por medo, né? Que ele, na teoria, não sei qual foi o pecado que ele disse que cometeu, mas cometeu. E aí 15 anos? É. Ele foi pego assim, um delito? Não, eu não sei se foi briga, alguma coisa do gênero, né? Só que eu falei pra ele, cara, você ficar doente, ou você ter algum problema financeiro, você agora é o fluxo da vida. A gente vive pra isso, entendeu? Infelizmente a vida, ela é cercada dessas coisas. Tem pessoas que passam a vida inteira sem ter nada, e outras que passam a vida inteira tendo tudo, né? Mas não quer dizer que Deus te odeia. Eu não tenho nenhuma relação de Deus, porque Deus não vai... A tua fé não pode ter, a fé em Cristo não pode ter relação com o dinheiro que tem no bolso, não. Com certeza, aí eu fiquei assim, impressionada, né? Mas assim... Mas a gente fica assim porque a gente já iluminou, entendeu? Então assim, a demanda foi essa mesmo, tem que chegar e dar uma ideia, porque você passando paz para ele já diz muita coisa. Agora proibindo, falar, pô, não vai mais lá não. Então assim, já é o que o sistema quer. O sistema quer isso, ele não quer, ele quer o confronto, né? Ele quer o revide. É assim, eu tenho vontade, eu não tô aqui, pô, eu também tenho essa vontade de falar com meu irmão, pô, não vai mais não, mano. Tá, mas a gente percebe que isso aí foi melhor do que você ter falado com ele para não ir, né? Com certeza. Agora a tua vida aí vai ter relevância. O jeito que você viver sem medo é o jeito que você se vive, não é o jeito que você fala. Porque falar, até papagaio fala, mas você vivendo sem culpa, sem medo ali, sem ganância, aí sim vai falar de verdade. É essa vida que você vai realmente transbordar para ele, vai botar de você. Porque ele vai saber que você peca também. Basta ser gente para pecar. Então, cara, a Dandara peca e tal. Ela não vive se orgulhando daquele pecado, não vive deliberada. Faço mesmo, isso acabou, é errado, mas eu proclamando e defendendo aquele erro, não. Ela tem as demandas delas ali e tal. Vai viver tranquila, na paz, sem medo e sem culpa. Acabou. A graça está consumado. Para você está consumado. Aí para ele já não está. Então assim, essa que é a nossa compaixão, a longanimidade, né? A temperança, o domínio próprio de agir. Porque na moral, na boa, a vontade que dá é chegar a Flamengo, é quebrar ali na marra. Inclusive, assim, aproveitando que ela falou isso, ontem, eu estava até contando com a Cintia, ontem eu estava lá reunindo com a minha família, foi aniversário da minha irmã, estava dando churrasco. E assim, eu comecei a ir para a igreja a partir dos 6 anos. Assim, a igreja onde eu fui criada até os meus 18, até os meus 15, na verdade, né? Era assim, aquelas Assembleias de Deus bem tradicional, não podia fazer nada. Então, assim, isso me trouxe muito trauma, né? E uma boa parte da minha família ainda frequenta essa igreja que tem a mesma visão até hoje. Então, assim, a minha mãe, a gente bate muito de frente por causa disso, porque eu cresci, eu passei a minha infância e adolescência toda ouvindo isso, que se eu não fizesse o que Deus queria, Ele iria me castigar. Deus vai pesar a mão em você. Vai pesar a mão. Isso, Deus vai pesar a mão em você, Deus vai te levar, Deus não sei o quê. E eu ficava, gente, não é possível, sabe? E aí quando eu saí, eu fui para outra igreja, assim, abri o meu entendimento e eu falei, não é possível, não bate com o que fala, sabe? O Deus que eu tô vendo, assim, que eu tô conhecendo, não é essa pessoa que fala que é um Deus que vai me castigar, que é um ser, sabe, superior. É um tirano, né? Um tirano, né? Sim, tirano, exatamente isso. Que se autoproclama bom, olha só como é que é esquisito, né? Mas no fundo você, te dá medo, cara. É exatamente isso. Então, assim, você falou da graça, né? E
hoje isso reflete muito em mim, porque às vezes eu acho assim, até mesmo quando eu estava frequentando a igreja, que eu fazia alguma coisa de errada, eu falava assim, nossa, eu não tenho condições, sabe, de estar ali, porque eu tô errada. Então o que eu fazia? Eu me afastava. Porque eu achava que assim, não, Deus vai me castigar, eu não posso fazer isso. É o tal do estamos nus, aí Deus fala, quem te falou que tu tá nu? Sim, que eu fiz, aí fica ali naquela ciranda, Adão e Eva sendo se repetiram, né, em todas as circunstâncias. Um bom exemplo disso que ela está falando é quando celebrada a ceia nas igrejas, geralmente. Ô, rapaz! Isso, nossa, dia de Santa Ceia. A Santa Ceia que aí o cara fala, poxa, hoje vai hoje eu não posso pra ceia. Dá tremedia, dá calafrio. Hoje eu não tô, né? Hoje pequei e tal, né? Pra você ver, ó, a tamanha ignorância, que às vezes a ceia, vamos supor, dia de domingo, que tinha escola dominical, depois era Santa Ceia e tal. Chegava em casa, porque ela era tradicional mesmo. Mulher só poderia usar saia, vestido, não poderia. Se eu chegasse em casa depois da Santa Ceia e colocasse um short, dentro de casa, você tomou ceia, você acabou de chegar aqui. Espera a ceia se digerir, né? Pra você poder pecar de novo, né? Ó, o rosto de Moisés igual que gente, hoje eu fico rindo. Mas naquela época. Infantil, né? Infantilzão, né? Mas naquela época eu ficava assim. Tirava o short. Pesou o leão. Tirava o short, botava saia, sabe? Gente, como pode? Não, e até hoje. Porque a minha mãe, assim, ela tem muita religiosidade enraizada nela, sabe? Então, pelo fato de eu não estar frequentando a igreja, sei lá, acontece algum problema. Eu tenho algumas dificuldades financeiras. Toma. E aí ela fala. Dá o dízimo? Dá o dízimo, tu? Isso, ela fala. Uma pessoa. Você só vai dar certo na sua vida quando você... Fiel. Ela fala muito, colocar sua vida no altar. Quando você colocar sua vida no altar, sua vida vai melhorar. Gente, como assim? Sabe? Isso quando tu não pega as pessoas mais ignorantes ainda que faz aquela oração para preparar e leva, né? Prepara e leva. Isso, não, mas ela fala isso também. Vamos fazer uma gambiarra aqui, deixa eu ver como ela tá aqui. Não, o cabelo tá... Deixa crescer um pouco, não sei o que, uma saia ali... e tal, e agora leva ela, mata ela, assim, né? Hoje ela não implica muito, ela já, esse negócio de roupa ela não implica mais, mas quanto a isso, qualquer coisinha que acontece, fui assaltada, tá vendo? Você não estava nos caminhos do Senhor, por isso que aconteceu isso. É o tempo inteiro eu ouvindo isso, sabe, na minha casa, minha própria mãe. E tu mora lá, na tua casa ainda, com a tua mãe? Não, eu não moro com a minha mãe não, mas assim, eu tenho contato com ela. E ela sempre bate na mesma coisa. Evita. Porque igual eu falei que a gente começou aqui agora, esse sistema ele se alimenta de porrada, de confronto. Entendeu? Aquele oferecer outra face, ele faz dar certo. Igual um episódio que aconteceu também, que assim, nesse dia a gente teve uma discussão. Mas eu discuti já, tá? Tô falando aqui, eu não sou nenhum santinho, não. Eu já saí na porrada verbal ali com gente de religião. Também, já caí nessa tentação. Só que assim, aqui eu não sou. Nesse caso é chato porque aqui, é a minha mãe, entendeu? É a minha mãe. Isso, então a gente teve uma discussão muito feia nesse dia, porque eu não sei se vocês ficaram, foi até na época da Copa, vocês ficaram sabendo da menina que estava assistindo o jogo e estava bebendo vinho. Lembro. E a taça quebrou, ela caiu, cortou o pescoço e a menina morreu. Aí eu tava comentando com meu cunhado e com a minha irmã quando ela chegou. E aí ela escutou. Nossa, quando ela escutou, tá vendo aí? Ela tava adorando o jogo. É isso aí, ó. Tava bebendo, esse é o resultado da desobediência. É isso aí. Eu falei, mãe, não vai ser foi uma fatalidade. Só que aconteceu com ela, como poderia acontecer comigo, como poderia acontecer com qualquer pessoa, sabe? Isso não significa que foi Deus que quis castigar ela porque ela tava ali. Foi uma fatalidade. A torre, né? E aí, a torre que caiu, né? A torre de Siloé que caiu com os 18 galileus. Aí essa questão também. Tem alguma coisa espiritual ali. Quando a morte ainda é trágica ainda, quanto mais trágica é a morte, mais ali cunho moral e espiritual tem, né, sobre ela. E aí o assunto já começou a Não. Imagina João Batista pra tua mãe. Aquela morte horrível com a cabeça numa bandeja lá pro Macanal, cheio de mulher lá no dançando. Esse teatro dessa morte não é de um ungido de Deus, não. Pelo que a religião hoje julga, que pecado esse cara deve ter cometido, hein, João Batista? Fala aí.
Abominável. Fala assim, ó, uma menina no jogo da Copa cair e cortar o pescoço, tá até linda, porque o velório dela tava ali legalzinho, porque passaram a maquiagem, foi um corte aqui na artéria, o velório dela foi preservado. Isso é Pinto, pela morte de João Batista, aquele que, a voz do que clama no deserto, que ia preparar o caminho de Jesus. Pô, então esse João Batista aí, esse tal de que está na Bíblia aí, no Evangelho, esse cara aí, ó, pra religião ele tá ferrado, ele se prostituiu, deve ter transado com a mulher do pai dele, com a madrasta, aquela coisa bem horrenda, né? Deve ter roubado o dinheiro do altar, né? Deve ter comido o pão da proposição. Então assim, essa conta não fecha, né? O tipo da morte. Então João Batista é o mais canalha de todos. Não, mais canalha, menos... Mas assim, eu vou te falar a verdade. Eu assim, tem horas que eu não sei o que fazer mais. A gente não sabe, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, não. O que eu vou fazer, sabe? Não tem. Se, por exemplo, eu vou falar pra ela, eu tô indo numa reunião, tá, não sei o quê, explicar o que acontece aqui. Bota essa live aí, deixa ela ver essa live. Que não vai à igreja? Falou dela, essa live aqui Nossa, ela vai falar... Isso não é de Deus, isso está errado, você tem que ir para a igreja, você tem que, sabe? E aí eu fico, mas ela leva isso tão a sério, para você ter, é uma coisa muito séria mesmo, porque ela leva tão a sério, sabe? Que ela chora, ela chora e ela fala, sabe? Ela fica, não, como se Deus fosse, sabe? Porque minha mãe é muito agarrada comigo, entende? E ela fica com medo, como se ela tivesse medo de me perder. E ela fala assim, não, você tem que voltar porque vai acontecer isso, porque Deus vai te levar. Na eternidade dela, essa eternidade religiosa vai ter assim, igual aquele céu maneirão ali, de nuvem e tal, você não vai estar lá. A tua figura tá queimando, sabia? Só que assim, eu me sinto mal, sabe? Eu acabo ficando mal, porque eu vejo que ela tá sofrendo por uma coisa que eu vejo assim, gente, não tem necessidade. Essa indignação aí, ela vai, com o tempo ela vai passando, ainda mais... a tua consciência vai amadurecendo, normal, isso é normal e é só o espírito mesmo, é uma coisa assim, igual quando Jesus está falando com um homem rico aqui, um jovem rico, ele não estava indignado, assim, caramba, ele realmente viu que foi uma decisão, o espírito vai falar. Essas coisas são tão horríveis, essas coisas nos provocam esse desconforto que tu está sentindo aí agora, são tão grandes, mas a solução para isso não vai ser uma ideia legal, não vai ser. Não mesmo. Não vai ser algo inexplicável. Não sei o que vai ser. Eu já passei da fase da Não sei o que vai ser. Entendeu? Não sei o que vai ser. Pela mesma situação. Eu fiquei na igreja 15 anos, e aí saí, e aí eu que levei minha família, quando eu me converti aos 19 anos, aí levei minha família, minha mãe, meus irmãos, e aí depois eu saí, fui a primeira a sair, aí ficou todo mundo, como assim? Aí o casamento acabou. Meu Deus! Que então começaram, né? Isso. Nossa, eu fiquei na época assim. Quando o casamento acontece lá dentro, aí acaba lá dentro, aí. Foi um escândalo. Né? Aí geral, quando fecha, assim, eles se escondem, né? Igreja, e por incrível que pareça, aí vem os entendimentos assim, que Deus pega as coisas que não são para confundir as que são, que no caso quem era eu. A minha sogra, que era espírita, né, e que não gostava de mim por eu ser cristã, no momento que eu me senti mais isolada assim, de todo mundo, nunca pregou espiritismo para mim, mas foi a que mais foi carinhosa e humana, e não culpou, e abraçou, e chamou para perto, e eu fiquei assim, caraca, dela, eu não esperava isso. E a minha mãe ficava assim, como a mãe da Aline, né? Você, por causa de... Você largou tudo, o seu ministério acabou. E eu, caraca, cara, é mesmo. Até aquilo ali tudo, sabe? Eu me desintoxicar, sofri bastante. E aí hoje, né, passaram-se já uns 10 anos dessa fase horrorosa. Aí hoje não há mais esse tipo de acusação. A minha família é obrigada a calar a boca porque viu os frutos, né? E eu nunca fiquei batendo de frente porque era um desgaste emocional muito grande para mim. Ter que ficar provando aqui, a Bíblia fala assim. Não sei a Bíblia. Ai, aquilo me deixava tão irritada que eu saía de perto, cada vez mais fui me distanciando. E aí hoje... Passou. E eles ficam me elogiando hoje, né? Hoje é o contrário. Eu fico aí, tá vendo? Pra que isso tudo? Continuam lá, os vidinhos de acusação e tudo mais.
porém comigo, perto assim, baixa a cabeça, não, realmente. E uma coisa legal, né, que é incontestável, que a graça que fez isso, ela também atua lá dentro também. Exatamente. A gente não pode também desmerecer a graça e o poder dela e aonde ela alcança. Porque ela atravessa tudo. É verdade. Atravessa até certezas. Então é aí que eu tenho que crer. Crer salto no escuro. Então essa graça vai entrando, vai passar para tua mãe. É verdade. De uma forma que você não vai nem imaginar. Vai, caramba, poxa, foi tanto trabalho naquele dia que eu discuti tanto, mostrei, provei por A mais B, que não sei o que lá, porra, não, aí, porra, então ela falou vai ser uma espírita, vai ser alguém que ela realmente não considere, vai ser a individualidade dela. Ela vai estar com Jesus assim, no meio do caminho, vai perguntar para Jesus o que tem que fazer, ou ela vai se entristecer, ou ela vai realmente abandonar tudo e crer. Então, se eu não crer nisso, eu vou ficar doido. Ou eu me acanalho da alienação, o mundo está se perdendo, não está fazendo nada. Ou eu viro um louco que não faço mais nada, a não ser que fico falando, você é evangélico, você crê? Você crê? Não, vou te falar, tem que ficar assim. Se eu achar que as pessoas vão para o inferno, porque eu falo, eu deixo de falar alguma coisa, então ou eu me acanalho, né? Me omito. Ou eu fico desesperado, né, de forma heróica, correndo aqui a vida toda, né, sacudindo alguém. Quando alguém fala assim, não, que bom, pelo menos o sangue dessa pessoa vai para o inferno, mas vai ser culpa minha, né? O evangelho já foi pregado, já falei para ela, então ela teve, que bom, pelo menos eu não vou ser cobrado por essa alma que vai sofrer no inferno pela eternidade. Então você tem que crer na graça, nesse impossível, no que te trouxe aqui, no que pudesse fazer com que você jamais conhecesse isso aqui, mas na tua existência também. E hoje eu consigo acabou. ver assim, a diferença de comportamento, né? Quando olha para mim e fica, alguma coisa tem diferente aí. E eu vejo, agora hoje as coisas menos provocativas. Apaziguada, né? É porque a árvore, ela não fala assim, a mangueira, vou dar fruto, hein? Tô dando fruto, hein? Ela não fala, o fruto ele não fala. Ele só mostra, ele não fala, ele não se autopropagandeia, ele só dá. Aquela confusão que às vezes eles mesmo tomam coragem, meus irmãos chegam em mim e falam, eu falei isso aí de tu, mas caraca, aí tá diferente pra caramba e tal. Eu fico, mas é assim mesmo. Aí eu começo a falar, né? Vem pra cá, chega pra perto que eu vou te mostrar o que eu achei. E assim, não precisa falar nada do que te levou, a falar dos básicos, porque o básico é tudo de barro, pô. A excelência está no conteúdo. Não foi o Caio Fábio que inventou essa nova denominação, não foi fulano, não foi nada, não foi Felipe, fui eu, foi Dandara, a Vânia, ninguém, Guto, nada. Marcão é a graça. Caio Fábio vai falecer, vou falecer, vai passar a geração, não sei se vai, né? Não sei, mas vamos seguir o fluxo normal, mas a graça vai estar aqui, vai estar entranhada na existência no mundo, que é o Espírito que fala isso, ele que faz isso. A obra não é nossa, ele convencerá toda a carne do pecado, da justiça e do juízo. É ele. É verdade. A gente, quando a gente sai, a gente anda por todo canto, isso aí faz bem pra gente. Isso aqui tira Pedro de Jerusalém, lá que ele estava esperando ele voltar ali, estava querendo sair, mas não ia sair. Ele estava querendo ficar ali, nesse mesmado. Não, sai daí, pô. Vai lá e viu Cornélio lá e realmente foi melhor para Pedro e não para Cornélio. Quando Paulo sai dali e vai para a Europa, foi bom para Paulo. Entendeu? Deus não criou esse fascínio de só salvar quem realmente ouviu essa mensagem didática aqui, não, é o Espírito. Nessa mesma época, há 2000 anos atrás, aqui na América do Sul tinha índios, lá no Alasca lá tinha esquimós e tal. Todo mundo ali teve a sua relação individual com o Evangelho, não com a letra, mas com a palavra e com a vida, com o existir, com o modo de ser. De forma que cada indivíduo sabe, cada indivíduo soube. Então assim, esse aqui é o fascinante, dá essa angústia, dá mesmo, que é ser humano, que dá essa angústia, ver um parente nosso familiar e tal, porque a gente já alcançou às vezes um conhecimento, uma iluminação, a gente fica... A gente tem que também ter cuidado para não virar também, às vezes, arrogante, soberbo, Não, poxa, aquele revide, não causar efeito ação-reação, porque o que esse meio quer, o que esse espírito quer é isso, é o revide. Não é a outra face. Então, mas demanda tempo, o ruim é isso. Ela falou, ela falou assim, que 15 anos, olha só, 10 anos de espaço, não foi assim,
Não, um dia eu fiz e amanhã chegou mesmo. Não. 10 anos. Eu me separei, meu filho mais velho tinha 8 meses. Meu Aí. filho vai fazer 10 anos agora. Olha só. Em outubro. Então foi esse processo todinho, eu sozinha. O processo é fogo, né? Então assim, vamos concluir aqui essa palavra, essa mensagem. A gente vai continuar sempre vivendo, falando, discutindo. E sempre estando bem. Valeu pessoal aí de casa, do ao vivo. Pode encerrar aí, Vânia. Semana que vem o Felipe tá com a gente aí, o Felipe tá aproveitando. Valeu, Felipe, aproveita, faz aí as fotos deles, show de bola. Por isso que eu Cachoeira. Valeu, obrigado.